tema da mensagem dessa manhã é: até que ele venha, precisamos nos santificar para evangelizar. Então, mais um assunto que foi nos sugerido aqui dentro dessa ideia, dentro desse tema, até que ele venha. E sabemos que Cristo está para voltar, e até que ele venha, nós temos algumas atitudes para tomar. E a principal é receber Cristo como Salvador e transmitir esse Cristo que nós cremos. Eu até diria para vocês que a santificação e a evangelização devem ser os alvos de todo cristão. Você crê nisso? Santificação e a evangelização. Para que haja evangelização, conforme a Bíblia nos orienta, é necessário haver, antes de tudo, santificação. Se você tentar evangelizar sem estar santificado, você não vai alcançar o objetivo pelo qual você foi ali chamado. E nós sabemos que não basta conhecer a palavra de Deus, não basta ter todo o entendimento dos seus mandamentos. Tudo que conhecemos e pregamos deve ser vistos em nossas vidas. Vocês estão me ouvindo? Amém? Então não basta você conhecer a palavra de Deus. Não basta você conhecer todos os mandamentos de Deus. Não basta você também transmitir ele. Mas tem que ser visto na sua vida também. Porque nós somos aqui o reflexo daquilo que nós aprendemos da palavra de Deus. E essa santificação, irmãos, ela só pode ser adquirida com a presença e o controle do Espírito Santo em nossas vidas. Cantamos há pouco 2 canções falando do Espírito Santo. Enche-me, Espírito, mais que cheio eu quero estar. De tal forma que nós possamos transbordar. Você tem transbordado que de fato você está cheio do Espírito Santo? Quantas vidas nós temos impactado nesse ano? Então nós cremos que a presença do Espírito Santo é que nos move à evangelização. E se nós formos olhar para a palavra de Deus, um primeiro texto que eu quero abrir com vocês, aí não está na projeção, mas o primeiro texto é Romanos capítulo 2. Nós temos aqui a grande consequência, o apóstolo Paulo alerta aqui, uma triste consequência como resultado de falar de Deus sem ter antes uma vida santificada. Romanos capítulo 2, versículo 17 a 24. Nós lemos Romanos 2, 17 a 24, nós lemos: se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos e luz dos que se encontram em trevas, instruidor de ignorantes, mestres de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes. Abominas os ídolos e lhes roubas os templos. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. E o versículo 24, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Então nós temos nessa mensagem, nesse texto aqui, uma triste consequência daqueles que se diziam conhecedor da palavra de Deus. Mas a atitude dessas pessoas não condizia com aquilo que eles pregavam. É isso que diz o texto? Então o mais importante que nós podemos ver na Bíblia é que nós não podemos apenas conhecer a palavra de Deus, temos que viver a palavra de Deus. Porque o texto está bem claro aqui no final: por causa de vós, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Então vamos já trazer aqui uma primeira aplicação.
para evangelizar é preciso nos santificar. Você crê nisso? Porque se você hoje é um seguidor de Cristo e não vive aquilo que Cristo tem ensinado na sua palavra, você não está fazendo aquilo que a Bíblia nos orienta. As pessoas vão olhar para você e falar, mas ser crente como você, eu não quero. Porque você fala, não faça, mas você faz. Você diz que conhece a Bíblia, mas não vive aquilo que a Bíblia ensina. Então é uma grande responsabilidade, né? Evangelizar. É uma grande responsabilidade também nos deixar sermos cheios pelo Espírito Santo. Essa é a capacitação que nós temos de Deus. Tem uma frase de um escritor que eu coloquei na projeção, os irmãos puderem colocar ali, que diz assim: os cristãos devem ser boas novas antes de compartilhar boas novas. Você acredita nisso? Nós devemos ser boas novas antes de compartilhar boas novas. As palavras do Evangelho devem ser encarnadas antes de serem verbalizadas. Que palavras bonitas, né? Tem que estar encarnada em nós, ou seja, você tem que estar ali convicto daquilo que está em você, antes de soltar, de falar. Porque existe aquela frase que diz assim, o que você faz, fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Então, nossas atitudes vão falar muito mais alto. E continua a frase dizendo o seguinte: a música do Evangelho deve preceder, ouvir antes as palavras e preparar o conteúdo no qual haja fome por elas. E qual é a música do Evangelho? Aí diz ali, é a beleza de Cristo morando em nós, à medida que mantemos os relacionamentos diários da vida. Grande verdade. Então nós devemos ter isso como uma música do Evangelho em nossas vidas, de tal forma que provoque sede das pessoas que estão à nossa volta. Você já deparou com alguém que falou para você, olha, é tão bom que você fala e eu consigo ver isso em você, Cristo. Consigo ver, não existe dissonância, não existe contradição, você é uma pessoa aqui na igreja e a outra lá fora, não. Você é a mesma pessoa e fala da mesma forma como tem ensinado também. Isso é muito bom, sermos reconhecidos dessa forma. Aí tem uma imagem que eu coloquei, achei muito boa essa imagem, para nós podermos refletir nela, com um texto bíblico também. Dá para ver bem ali? Hoje dá para ver bem, né? O nosso projetor até algumas semanas atrás não dava para ver de manhã. Tem alguma mensagem nessa imagem? Nós somos chamados para ser sal e luz. Evangelizar é ser sal e luz neste mundo. E o texto clássico que nós podemos abrir e ler, mantenha essa imagem, por favor, é o texto de Mateus capítulo 5, onde nós conhecemos aqui como o Sermão da Montanha. E nesse Sermão da Montanha, Jesus Cristo deu vários mandamentos, preceitos, ensinamentos, e quando ele chega aqui, nos versículos 13 a 16, nós vamos poder encontrar aqui uma missão gloriosa para todo aquele que se diz discípulo de Cristo. Para evangelizar, nós temos que ter isso em nós. Mateus capítulo 5, versículo 13 até o 16 diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia para colocá-la debaixo do alqueire ou do velador, mas diz ali, mas no velador, ou seja, e alumia a todos os que estão na casa. Versículo 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então nós podemos ver nesse texto aqui, essa missão gloriosa de todo aquele que se diz discípulo de Cristo. E essa missão gloriosa, ela é dupla.
Nós temos que, conforme diz o texto ali, salgar o mundo. O que significa salgar o mundo? Já parou para pensar? Ser sal. Você já comeu uma comida sem sal? Ela é insossa, né? Mesma coisa, você que se diz cristão, seguidor de Cristo, onde quer que você esteja colocado, você deve fazer a diferença. Você deve ser o tempero, bom tempero, naquele ambiente onde você está. É fazer a diferença. É você estar ali sendo uma palavra, sendo uma luz, depois vamos falar sobre o segundo elemento, segunda missão. Mas o sal tem essa finalidade de fazer a diferença, de dar um tempero no ambiente onde você está. E alumiar, aqui a missão dupla, é transmitir paz, segurança e esperança. É ser luz no ambiente. Onde você vai, as pessoas percebem, olha, chegou ali a luz. Alguém que tem uma palavra, alguém que só a presença dessa pessoa nesse ambiente já nos traz luz. Mas nós sabemos também que quando você vive a palavra de Deus e você é sal e você é luz, você incomoda as pessoas, muitas pessoas também. Porque a Bíblia diz também que nós somos o bom perfume de Cristo, naqueles que se salvam, um bom cheiro. Mas para aqueles que se perdem, somos um mau cheiro, porque as pessoas não querem a luz, não querem um bom perfume. Eles querem viver numa vida de trevas. E quando chega a luz, incomoda. Lembra da ilustração que eu falei do vagalume e da serpente aqui? Quem lembra? Alguns lembram, né? O vagalume não faz parte da cadeia alimentar da serpente. Contudo, a serpente persegue o vagalume por onde quer que ele vá. E corre atrás dele, tenta buscar, e tenta alcançar o vagalume, e vai buscando. E o vagalume chega no momento, num beco sem saída, e não tinha mais saída. Ele fala, para aí, eu não faço parte da sua cadeia alimentar. Por que você me persegue? Aí a cobra diz, a serpente fala, é porque a sua luz me incomoda. Então, o que acontece na vida do cristão? Às vezes você está num ambiente em que a sua luz incomoda. Eu já tive relatos aqui na igreja de testemunho de pessoas que foram para um ambiente de trabalho, e naquele ambiente de trabalho, ele estava sempre com um texto bíblico nos lábios, uma postura diferente, mas as pessoas perseguiam essa pessoa. Perseguiam demais. Mas quando teve um momento dessa pessoa que perseguia ela muito mais ainda, teve um momento na vida dessa pessoa que estava muito difícil, a quem que ela buscou para ser luz? Aquela pessoa perseguida, o cristão. Então, vale a pena ser luz nesse mundo, vale a pena ter ali, ser sal. E além dessa missão ser dupla, ela deve ser manifestada a todos, conforme diz Jesus Cristo aqui no versículo 14, não se pode esconder uma cidade sobre o monte. Ela vai estar sempre, se você viaja de avião, você pode ver que à noite, por exemplo, você vai ver muitas cidades iluminadas, não tem como esconder. Da mesma forma, o cristão não tem como se esconder. Onde quer que ele vá, ele vai ser reconhecido como cristão. Amém, irmãos? Lembra Pedro quando tentou negar a Cristo por 3 vezes? Ele foi reconhecido em todo e qualquer momento. Ele sentou na roda dos escarnecedores, ali no fogo. Mas o que fez com que ele fosse identificado no finalzinho, no último momento? Uma senhora falou para ele, olha, a tua palavra, a tua forma de falar te condena. Então não tem como nós fugirmos desse propósito que é evangelizar. Se você tem Cristo na sua mente, no seu coração, na sua boca vai sair palavras que vai fazer a diferença. A boca fala do que está cheio o coração. Então, se você não tem uma vida santificada, vai sair palavrão. Vai sair coisas que vai espetar as pessoas, vão ferir. Então, por isso que é necessário ter, em primeiro lugar, uma vida transformada. Lembra de Isaías, lá em Isaías capítulo 6, quando ele foi chamado por Deus, um pouco antes, quando ele viu o rei no seu sublime trono, ele falou, ai de mim, porque eu estou perdido,
Ele tinha lábios impuros e habitava num povo de impuros lábios. Mas se Deus chamasse ele naquele momento, a quem enviarei e a quem há de ir por mim? Ele respondesse, eis-me aqui, antes de tocar a brasa viva nos lábios dele. O que queria fazer? Um grande estrago no ministério dele. Por isso ele foi primeiro santificado, foi transformado, foi purificado o lábio dele. Depois de ter os lábios purificados, daí ele falou, eis-me aqui. Então pense nisso, Deus ele quer nos purificar antes, nos santificar antes, para que nós possamos pregar a palavra. Lembra de Romanos? Por causa de vós, o nome de Deus está sendo blasfemado. Nós temos que tomar esse cuidado em relação ao evangelismo. É impossível passarmos imperceptível, não tem como nos esconder dessa missão gloriosa que Deus nos concedeu. Indo para mais um ponto dessa mensagem, dentro desse texto de Mateus capítulo 5, a missão que Jesus nos dá de ser sal e luz nesse mundo, é uma missão que tem, por final, algo maravilhoso. Lá no versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, as vossas boas obras, e glorifique a quem? Diz o texto. Ao vosso Pai que estais nos céus. Então, tudo aquilo que nós fazemos nesse mundo, no nosso dia a dia, tem um resultado final. Vai glorificar a Deus, ou tentar nos glorificar, ou tentar prejudicar o reino de Deus, ou a palavra de Deus, ou manchar, ou blasfemar. Então, nós temos como finalidade final, a missão final, por sermos sal e luz, é levar o mundo à nossa volta, não o mundo inteiro, não vai ser possível alcançar o mundo inteiro. Mas todo aquele nosso ambiente à nossa volta vai ser transformado, porque somos sal e luz. Estamos buscando servir a palavra de Deus, buscando viver a palavra de Deus. Um missionário perguntou certa vez para um jovem convertido, que se identificava como discípulo de Cristo, perguntou o seguinte: o que levou você a tomar uma decisão de se converter? Aí esse jovem falou, olha, antes, esses olhos que você está vendo, essas mãos que você está percebendo, eram olhos que só pensavam e viam maldade. Eu só pensava em maldade, eu só fazia maldade. Aí quando eu vi os meus colegas de crime, que eram ladrões, que eram mentirosos, adúlteros, eles mostraram a diferença na vida deles, mudaram a postura deles, aí eu caí em si e percebi que tem algo diferente no cristianismo, nessa palavra de Deus. Aí a atitude deles, a forma deles agir, falar, é que me fez tomar essa decisão de buscar a palavra, de ter sede pela palavra. Aí houve a conversão, que o Espírito Santo convenceu. Nós não temos poder de convencer, nós temos que ser luz, temos que ser sal, temos que ser bom perfume, mas quem vai tocar no coração das pessoas que estão à nossa volta é o Espírito Santo. Foi o que aconteceu com esse jovem ao responder, depois de algum tempo, ele falou, eu não via Jesus Cristo no templo, eu via na vida das pessoas, daquelas pessoas que tiveram a mudança. Então, como pergunta final, eu quero fazer para vocês aqui 4 perguntas, para irmos para a conclusão dessa mensagem. Como anda o seu testemunho cristão? Testemunho cristão. Você pode dar vários testemunhos na sua vida, mas aquele de Cristo, aquele que fala na palavra, como anda o seu testemunho cristão? Você tem salgado o mundo? Ou o seu sal já perdeu o sabor, a capacidade de salgar? A terceira pergunta: as pessoas sentem sede de ouvir mais de Deus através de você? Através da sua vida? Como eu falei há pouco, Isaías, ele provocava sede nas pessoas. Tanto é que Isaías é o livro do Antigo Testamento que tem 66 livros. Dizem que Isaías é
a Bíblia toda ali, 66 capítulos tem Isaías, né? 66 capítulos. E a Bíblia toda tem 66 livros. Isaías foi uma pessoa que provocava sede nas pessoas que ouviam. E Paulo? Ele provocava tanta sede nas pessoas que ouviam, de tal forma que as pessoas pregavam a Cristo por inveja. Lá em Filipenses capítulo 1, versículo 15 a 18, fala que ele estava nas cadeias, antes preso, e aquela cadeia, aquela prisão causava no povo tanta intrepidez, tanta coragem de pregar, e alguns pregavam, diz o versículo 15 de Filipenses 1, pregavam a Cristo até por inveja, porque provocava sede. Pedro, depois de transformado, pregava com intrepidez a palavra de Deus. Na primeira pregação de Pedro, milhares de pessoas se converteram. Por quê? Foi transformado. Antes da transformação, não. Se você perceber os escritos de Pedro, as cartas de Pedro, são cartas de uma pessoa transformada por Cristo. Quando ele fala lá em 1 Pedro, quando Cristo era ultrajado, não revidava com ultraje, antes de ser transformado, o que ele fez? Ele revidou. Quando o soldado foi lá pegar Jesus Cristo, ele foi lá e tentou cortou a orelha. Ele não era um espadachim, né? Se fosse espadachim, teria cortado o pescoço, mas ele cortou a orelha de Malco. Ele não tinha uma vida transformada, mas depois de transformado, ele fala: olha, tem uma vida transformada. Se coloque na dependência, seja humilde. Aí Pedro mostra que ele teve a vida transformada. Felipe também, um outro personagem, e o eunuco, lá a caminho de Gaza, em Atos capítulo 8, versículo 26 a 40, enquanto ele evangelizava, ele provocou tanta sede no eunuco, que diz o versículo 36, o eunuco falou: olha, eu aceito Jesus Cristo, eis aqui a água, o que impede de eu ser batizado? Atos 8, 36. Então, talvez você esteja aqui hoje, nessa manhã, ouvindo essa mensagem, assim, com essa sede de falar da palavra, mas antes, busque a santificação em Deus, busque ter uma vida santificada, para que as pessoas à sua volta possam perceber que houve mudança na sua vida. O pastor Rosalvo uma vez pregou aqui, contando o testemunho do pastor Gerson Rocha, lá em Vitória da Conquista, que foi trabalhar como evangelista numa tribo indígena. E esse testemunho eu não esqueço. Ele diz que quando o pastor Gerson Rocha falava para um índio sobre que Jesus Cristo perdoou todo o seu pecado, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então todos os seus pecados, os passados, o presente e o futuro, são perdoados em Cristo Jesus. Você é nova criatura, as coisas velhas se passaram. O índio pegava aquela palavra e saía correndo. Espera aí um pouquinho, não, eu quero falar isso para outro, meu colega do lado. Então ele sentia sede de falar da palavra de Deus. Então ele saía propagando, evangelizando, porque teve ali uma palavra que transformou a vida dele. Então essa é o que Deus nos recomenda da sua palavra. Precisamos nos santificar para evangelizar. E a última pergunta: você tem, através das suas obras, refletido a luz de Jesus? De tal maneira que pessoas glorifiquem a Deus e sintam o desejo de se tornarem cristãs também?